No ano de 2023, foram realizados mais de 12 mil concursos no Brasil, onde mais de 100 mil vagas foram distribuídas no âmbito administrativo, educacional, jurídico e, é claro, as carreiras de risco. Só para você ter uma ideia, mais de 31 mil vagas foram disponibilizadas para essas carreiras de risco, sendo a esfera federal, esfera estadual e esfera municipal. Isso é um número considerável. Portanto, as carreiras de risco se mostraram bastante eficazes na porta de abertura para o mundo dos concursos. E é sobre esse panorama geral que eu quero falar com você aqui hoje. Meu nome é Joilson, sou psicólogo, especialista em avaliações psicológicas desses concursos policiais. E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre essa possibilidade de ser aprovado em um concurso, para você que quer entrar para o mundo do mercado de trabalho, mas entende que a porta ideal para essa isonomia, para essa meritocracia, ela acontece por meio dos concursos públicos. Então, se você gosta desse tema, se você precisa entender como que você precisa fazer para chegar até o final de um concurso aprovado, clica aqui, dá uma curtida nesse vídeo, no final comente se isso faz sentido ou não para você e não esqueça que essa plataforma ela entrega mais pessoas, ela entrega o vídeo para mais pessoas quando ela entende que ele é relevante. Para isso, não deixe de interagir e não esqueça de tocar no sininho aqui para se inscrever no canal e receber mais vídeos, ser notificado quando mais vídeos forem colocados aqui para você, exatamente com esse propósito e finalidade, te ajudar na busca da aprovação em um concurso público. Mas eu vou levar esse assunto aqui, tá, gente, para a minha área de ofício. Veja bem, ao longo desses mais de 5 anos trabalhando com candidatos de concurso público, é notório que existem dois padrões de candidatos no mundo do concurso e, principalmente, ainda subdividindo para as carreiras de risco. Você precisa entender que, para a maioria dos concursos, a prova é o grande desafio que essas pessoas enfrentam quando elas buscam passar para um processo de seleção. É a prova, o verdadeiro desafio do ato da inclusão delas, né? A tomada de posse delas nesses concursos. Mas veja bem, nos concursos de carreiras de risco, pelas peculiaridades da profissão, existem diferenças que são muito importantes que você considere. E a primeira delas talvez seja exatamente a prova. Veja, as questões que envolvem a parte técnica, vamos dizer assim, né? Ela é uma maneira de avaliar o conhecimento do candidato, mas ela não é somente presa nisso. Veja, quanto mais você estudar para outros concursos, notavelmente você vai estar em níveis comparados ao que a maioria das pessoas consegue. Que vamos colocar hoje, ainda mais com essas mudanças que têm ocorrido na legislação, colocando uma ampla concorrência, porque até então as mulheres para essas carreiras, elas tinham que ter um elevado grau de aplicabilidade de conhecimento quando elas buscavam serem aprovadas nesses concursos. Mas com essa busca, né, isonômica ali da inclusão, então no ato da prova, quando existe essa ampla concorrência, já vai nivelar ali a possibilidade do acesso para os gêneros e aí a gente vai tirar esse item como um elemento de análise por enquanto. Mas aqui eu quero que você entenda que a maior parte das pessoas que são aprovadas ali nesses concursos e vão para as outras fases possuem uma nota em torno de 70%. A grande maioria dos candidatos que fazem 70%, 75% já são candidatos que vão para as próximas fases. Diferente de um concurso de uma assembleia, diferente de um concurso de um INSS, de um tribunal. Quando você vê que níveis a partir de 85, 90, é que as pessoas começam a concorrer verdadeiramente pelos cargos. Primeiro, o volume de vagas para esses concursos em comparação às carreiras de risco, como o próprio número inicial desse vídeo trouxe, é bem diferente. Já começaria por aí. Mas o grau de dificuldade que esses concursos trazem não está diretamente ligado à prova, mas sim na quantidade de fases que eles possuem, que são eliminatórias, que são classificatórias, e você precisa estar atento que não é somente estudar que vai fazer com que você consiga ser aprovado nesse tipo de concurso. É um conjunto integrado de fatores e esse é exatamente o tema desse vídeo. Como você faz
para conseguir ser aprovado nesse concurso, entendendo o panorama geral que as carreiras exigem de você. Primeira coisa, você vai precisar de ter uma preparação física, uma preparação técnica e uma preparação mental. Como que isso na prática funciona? Você vai precisar estudar. Você não vai conseguir fugir disso. Ninguém passa no concurso sem estudar. Mas você vai precisar também juntar aos seus estudos elementos que vão tanto aumentar o seu poder de estudar, porque depois você vai entender no final desse vídeo como que isso acontece na prática, mas também entendendo a sua dinâmica de funcionamento. Essa é uma preparação mental muito importante. Toda vez que você se deparar com esse tipo de concurso e nessas áreas, você vai encontrar pela frente uma fase que também é eliminatória, chamada avaliação psicológica. O conjunto integrado de fatores que são avaliados nessa fase, eles possuem uma ramificação nesses concursos que invadem essas outras esferas também, tanto a prova como a parte física. Quem aqui nunca ouviu falar que uma pessoa durante a prova, ela teve um branco? Ela tinha o conhecimento sobre aquilo, mas na hora ela não se recordou daquele conhecimento. Ou melhor, quando você está extremamente nervoso com aquilo que você está fazendo e faz uma questão muitas vezes certa na prova, mas na hora de passar para o gabarito passa errado. Isso são sintomas de questões emocionais que envolvem o concurso, mas também está diretamente ligado a mais de uma fase. Eu estou dando exemplos da prova, mas você pode aplicar isso no conhecimento da fase de avaliação psicológica. E outra, câimbras no TAF, problema de estômago com ansiedade, fazendo com que pessoas percam as provas físicas do concurso, atrasos injustificados, pessoas que nunca atrasavam para nada, mas no momento de ir para uma fase do concurso se sabotam, erram horário, dificultam o acesso a uma aprovação. Porque basicamente, gente, vocês não entenderam, tudo começa por aqui. A sua capacidade de decisão, os seus hábitos, a sua escolha pela área do concurso no qual você vai se inserir, todas elas estão relacionadas àquilo que você é, que na verdade é o seu tipo de personalidade, aferindo aí a sua capacidade de enxergar o mundo de uma determinada forma. Então, a maneira como você enxerga essas questões é elemento de análise do concurso. Porque existem peculiaridades, como eu disse no início do vídeo, existem elementos desses cargos que são próprios, ou seja, você não vai encontrar em outro lugar, e aí você vai precisar então entender como que esses itens são avaliados. Dentro da prova, é possível que você, entendendo a dinâmica, a banca, o estilo de questões, você vai ver que o nível é um nível de conhecimento necessário para a execução da atividade, mas não é um nível que aprofunda muito em conhecimento em nenhum tipo de área. Por si só, já é para que as pessoas elas possam passar para as outras fases, e aí as outras fases também vai filtrar os candidatos nesse concurso. Então esse é o primeiro ponto. Logo em seguida, vamos pensar na fase de avaliação psicológica, porque eu acredito que ela vai te trazer também uma bagagem de conhecimento aqui. Quando você entende que para estudar, para aprender, para esperar com que as coisas se consolidem na sua vida, você vai ter que enfrentar, por exemplo, um processo de resiliência. Resiliência é um item avaliado nessa fase, mas ele também está inserido no seu momento de preparação. Quando você precisa aumentar o seu nível de atenção para prestar, para entender aquilo que você está estudando, para poder focar em uma determinada área, para você eliminar estímulos externos, a gente está falando aqui de memória, de foco, a gente está falando de atenção concentrada, que são elementos da fase de avaliação psicológica. Por que eu estou falando isso e para você prestar atenção? Toda vez que você estiver percorrendo o seu caminho de preparação, preste atenção nos sinais. Quando você entender que esses sinais eles estão te alertando para algo que você precisa estar mais ligado, você começa, então, a criar um plano para poder trabalhar as questões que envolvem a fase de avaliação psicológica. O que acontece é que, na maioria das vezes, você ignora os sinais e, pelo contrário, você vai tropeçando nesses sinais durante toda a sua preparação. Você percebe que seu nível de irritabilidade está extremamente instável e, mesmo assim, você não para conhecer técnicas de relaxamento e concentração.
Você percebe que você está em níveis elevados de ansiedade, mas ainda assim se sobrecarrega com mais atividades, fazendo com que esses níveis ainda sejam mais elevados, sem entender a raiz, a profundidade, onde que isso foi provocado dentro do seu comportamento. Você começa a perceber que às vezes você está extremamente com falta de foco, você está percebendo que a sua procrastinação ela está aumentando sempre quando você vai começar uma matéria, e aí você não percebe que tipo de resistência é essa que você está enfrentando no seu processo. E é o que faz com que muitas vezes pessoas passem por esse processo e são aprovadas com 6 meses e 1 ano, outras vão precisar passar por eles várias vezes. Existem pessoas que são mais adaptadas dentro de um processo como esse. Elas conseguem enxergar e corrigir a rota à medida que ela vai percorrendo esse caminho. Mas outras pessoas são muito cabeça dura, vamos dizer assim. Pessoas são muito resistentes a algum tipo de mudança ou criam uma estratégia e vão para cima dessa estratégia mesmo que ela não está dando certo. Elas têm um grau muito difícil pelas experiências, pelo contexto, por tudo que viveram, pela forma de enxergar a vida, mas de adaptar a alguma mudança. E esse que é o ponto. Existem pessoas que vão, entendendo esse vídeo aqui hoje, percorrer um caminho agora com um aumento de consciência sobre isso, e aí vão conseguir também a aprovação. Mas existem pessoas que vão precisar passar por esse caminho acompanhadas de um profissional. E é para você que vai precisar disso que eu estou falando agora. Quando você enxergar que um olhar externo te possibilita entender o que você está fazendo que não está dando certo e que poderia ser melhorado, quando reflexões que você ainda não tinha feito te aproximam do seu resultado, muitas vezes é o que faz com que, em menos tempo, você consiga ter mais êxito em todas as atividades que você vai justificar as suas ações, o motivo pelo qual você age de certa forma. Esse é o vídeo de hoje. O vídeo que traz um panorama geral sobre as áreas de concurso, um vídeo que especifica as questões de carreira de risco, o que envolve as fases e o mais importante, o que integra todas elas. Quando você entender essa dinâmica, você vai, Joilson, mas tem gente que fala que preparar para teste. Em nenhum momento você ouviu a palavra teste aqui no meu vídeo. A fase de avaliação psicológica, ela é um conjunto integrado de fatores muito maior do que teste. Teste é só uma parte da fase. Esse conjunto envolve as entrevistas individuais, envolve a parte individual e coletiva de algumas avaliações, envolve a observação de avaliador, envolve instrumentos complementares que não necessariamente precisam ser testes. O que eu quero que você entenda é que não vai ser decorando ou tentando a mágica de criar uma solução de um dia para a noite que vai fazer com que você consiga ser aprovado. Muitas vezes você está aí fazendo coisas por décadas na sua vida. E aí você passou na prova, quer mudar um comportamento. Não é bem assim que funciona. Você vai precisar passar por uma interpretação sobre aquilo que está sendo feito, sobre uma alternativa para que você faça de uma forma diferente, para que você entenda, caso não consiga, o que aconteceu, interprete isso, ressignifique isso, consolide isso na sua vida. Então isso demanda tempo também. Por isso, se você é um candidato típico de ser aprovado em um concurso, por quê? Porque você já está em um grau elevado de conhecimento, porque você já passou pela experiência antes, porque você já adquiriu maturidade nesse caminho, esse vídeo aqui ele é especialmente importante para você. Talvez você que vai estar começando agora nem passou pelos desafios emocionais do concurso, talvez você que ainda não entendeu a dinâmica de uma preparação de médio e longo prazo, o quanto isso consome as suas relações, o quanto isso consome a sua energia. Então, você talvez não vai entender a capacidade que esse vídeo tem de atingir aquelas pessoas que muitas vezes são aquelas que deveriam ser aprovadas porque estão em alta performance, porque já fizeram muito, já esforçadas, já são dedicadas, mas faltava dar a elas esse sinal. Não deixe de prestar atenção nesses sinais que a vida está te dando. É uma oportunidade antecipada de corrigir a rota e chegar nos seus objetivos com mais clareza, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, espero que ele tenha te ajudado. É um vídeo que busca trazer mais conhecimento para as fases de avaliação psicológica. Mais uma vez vou te pedir, não esquece
de deixar o seu comentário aqui, se você já passou pelo processo antes, se você já fez alguma vez avaliação psicológica, como você se preparou para isso. E, claro, se inscrever no canal, que vai receber mais relevância para essa área, que hoje não é muito difundida da forma como a gente vai buscar aqui. Então, é importante, você que quer ser aprovado nesse tipo de concurso, receber materiais assim, e é o que eu pretendo a partir de agora. Mas eu vou contar com a sua ajuda para você estar ajudando a propagar esse tipo de conhecimento. Então, é assim que eu me despeço e até o nosso próximo vídeo.